pessoal do YouTube, tudo beleza com vocês? Eu sou o seu professor aqui no YouTube, sou seu amigo. Claro, eu vou te ensinar aqui mais uma vez, mais uma videoaula aqui no Geografia Fácil, um negócio bem bacana, bem legal. Bem, meus amigos, existem muitas pessoas que não vão com a cara, nunca foram de geografia. Mas o que isso tem a ver com a aula de hoje? Primeiro, se você não gosta de geografia, eu quero deixar claro que a minha intenção não é fazer você gostar de geografia. Até porque eu não sou um profissional, não sei se esses caras assim, ou eu não estou me estudando, me aprofundando. Mas a verdade é que isso aí, eu sou um simples pessoa como você, um estudante. Só que existe alguma coisa em mim que diz que tem que eu explicar para você o que eu sei. Então eu vou explicar para você aquilo que eu sei, para que você possa entender melhor. Não ligo pro meu cabelo cascão ridículo, mas vamos lá. Beleza, pessoal? Eu sou seu amigo, né, pequeno Gafanhoto? Então vamos começar a aula de hoje. Na aula passada, nós falamos um pouco, você que está me vendo, nós falamos um pouco sobre a formação terrestre. Para que nós possamos compreender o mundo, para estudar o mundo, nós precisamos compreender como ele é formado. Então nós vamos falar um pouco, nós falamos na aula passada, a formação da Terra, a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Se você quiser ver, veja lá, vá lá no canal, entra lá no canal, assiste lá a última aula, lá que você é preguiçoso, assiste lá, beleza? Então vamos voltar com a nossa geografia hoje. Hoje a aula de geografia vai ser um pouquinho sobre coordenada geográfica e vamos falar um pouco sobre orientação e paisagem. Então vamos começar a falar sobre paisagem. O que é paisagem? A paisagem, diante da geografia, ao contrário do que muitos pensam, as pessoas têm um conceito errado de paisagem. Para eles a paisagem é um lugar bonito, um lugar bacana, um lugar joinha, legal, lindão, você fica lá, tá legal, entendeu? Mas para nós, estudantes da geografia, você geógrafo, você graduado em geografia, paisagem é um conjunto de elementos culturais e naturais. Então, paisagem para a geografia é um conjunto de elementos naturais e culturais. Nós temos dois tipos de paisagem, nem ônibus, dois tipos de paisagem. Sendo essas paisagens naturais, esse outro tipo de paisagem é uma paisagem cultural. Mas que paisagem cultural é essa? Paisagem cultural é tudo aquilo que possui interferência humana. Então, a partir do momento que eu coloco uma casa aqui numa área florestada, é uma paisagem cultural. Ela passa aquela área a ser uma paisagem cultural, em uma determinada área. Por quê? Você interferiu naquela área. Isso se aplica a qualquer uma matéria. É um efeito antrópico. A ação humana é efeito antrópico. Então, quando um homem interfere, tem uma ação humana, é um efeito antrópico. Torna-se uma paisagem cultural. Por exemplo, nós temos aí no Rio de Janeiro, que dá desmoronamento direto por causa da casa. Mas como assim por causa da casa? O solo tem pouca florestamento, o solo possui muita casa, muito peso sobre ele, chove bastante, há infiltração no solo, acontece o desmoronamento, derruba a casa. Aquilo é uma paisagem cultural, porque existia uma paisagem natural ali. E o que é a paisagem natural, que eu já falei pra caramba? O que é uma paisagem natural? É aquilo que não possui interferência humana. Não, mas como por exemplo, a selva amazônica, em grande parte ela não possui interferência humana. Em algumas áreas há um desmatamento muito grande, e há um aviso das pessoas que gostam de desmatar. Quanto mais, todo o gás carbônico que a árvore absorve, quando ela morre, volta para a atmosfera. Então por isso que nós temos um aumento na temperatura da Terra. Mas isso são cenas do próximo capítulo, quando nós falamos sobre climatologia, beleza? Hoje a aula vamos falar um pouco sobre orientação e localização. Então paisagem natural não possui ação humana, beleza? O conceito já diz o mesmo, que é paisagem natural, uma coisa natural, mas não possui alteração humana. Paisagem cultural possui alteração humana. Vamos comigo para o planisfério, porque agora nós vamos falar sobre orientação e localização. Orientação. O que é orientação, meus amigos? Digamos que você vai num restaurante muito legal. Os seus amigos, são um colega seu, te convidou, né? Não, Saulo. O Saulo é meu produtor, a gente está ali do outro lado. Digamos que eu e Saulo vamos lá num restaurante muito bacana. Chegamos, mas eu não sei como ir no restaurante. Mas Saulo conhece, então o Saulo vai falar. Você vai entrar à esquerda, vai virar depois a rua Frecaneca, vai virar depois a rua Augusta e vai entrar... vai virar a segunda esquina à direita, depois a rua Augusta também. Tá, mas espera aí, o que tem a ver isso? Isso é orientação. Na orientação, eu digo como você chega ao restaurante. Então, na orientação, o Saulo me disse, eu chego nesse restaurante, você vai chegar nesse restaurante dessa forma.
Tá, o que é a localização? É o restaurante. Localização é o local, é o restaurante. Onde está o local? Na rua. Tal, na rua Augusta. Lá é o restaurante, é o local. Então, orientação é quando eu chego no restaurante. Local é aonde que eu vou, certo? Depois de compreendermos orientação e localização, nós vamos voltar um pouquinho no passado. Passado não, vamos falar primeiro sobre o planisférico, depois falar um pouquinho sobre o passado. O planisférico. O que é o planisférico? Bem, nós temos aqui um globo, só que não temos como analisar o globo por completo. Então nós vamos pegar dois pontos distintos. Eu quero ir para a Rússia, porém estou no Brasil. Mas eu olhando aqui o Brasil, vamos pegar aqui o Brasil, Canadá, aqui, Estados Unidos. Aqui, ó, eu estou aqui no Brasil, ó. Só que para mim analisar a Rússia e o Brasil ao mesmo tempo, eu teria que virar o globo, estudar aqui, voltar, virar, estudar, voltar. Então o que foi feito? Foi-se criado o método de enxergar o globo terrestre de uma maneira geral. Isso aqui é o globo terrestre, correto? É o globo terrestre, meu amigo. Só que aconteceu o quê? Essa linha aqui em volta aqui é chamada de antimeridiano de Greenwich. E ela foi cortada, nessa exatamente foi cortando o globo, para que se pudesse ter uma visão geral da Terra. Então daqui do Brasil eu posso ao mesmo tempo analisar a Rússia, sem ficar aqui no globo assim, para lá, para cá, para lá, para cá. Eu posso analisar aqui os dois. Analisei os dois, legal? Mas como assim? Deixa eu explicar melhor para você. Nós temos aqui várias linhas. Temos aqui em cima o Trópico de Câncer. Aqui embaixo temos o Trópico de Capricórnio. Deixa eu achar aqui para vocês que a letra é bem grande aqui. Nessa linha aqui é o Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Mas você não deve estar entendendo nada, né? É claro, porque eu não te expliquei algumas coisas antes. Eu te expliquei o que são hemisférios. Tudo bem. A Terra é dividida em 4 partes, de acordo com a Rosa dos Ventos. E outras partes, que são os pontos subcolaterais e os pontos colaterais. O que são, por exemplo, o que são esses pontos colaterais, subcolaterais? Eles vêm da Rosa dos Ventos. Mas o que é a Rosa dos Ventos? Então eu vou explicar devagar, porque você não deve estar entendendo nada que eu estou falando. O que é a Rosa dos Ventos? A Rosa dos Ventos ela foi criada para guiar o homem na Terra. Porque não existia, há muito tempo atrás não existia GPS. Então tinha que se criar um meio de se localizar na Terra. Então a Terra foi dividida em. Lembrando que eu vou analisar assim como a Rosa dos Ventos, beleza? Lembrando que aqui embaixo, abaixo da linha do Equador, hemisfério sul, acima da linha do Equador, hemisfério norte, depois do meridiano de Greenwich, à minha direita, eu tenho o hemisfério leste. Aqui na minha esquerda, eu tenho o hemisfério oeste. Ou posso chamar de ocidental, oriental, setentrional, meridional. Claro, eu vou colar, né? E temos mais dois nomes também que a gente poderia chamar: o hemisfério austral e o hemisfério boreal. Boreal, austral, beleza? Então aqui embaixo é o hemisfério sul, meridional ou hemisfério austral, beleza? Hemisfério sul, setentrional, meridional ou hemisfério austral. Mas chame de sul que é melhor, tá? Temos aqui em cima o hemisfério norte, o hemisfério setentrional ou boreal. Lembrando, hemisfério norte, ou meridional ou boreal, assim como eu posso chamar. Desse lado nós temos o hemisfério leste, à minha direita temos o hemisfério leste, ou o hemisfério ocidental, oriental, quer dizer, oriental, certo? Aqui nós temos o hemisfério à minha direita, aqui ó, depois da linha do Equador, depois da linha do meridiano de Greenwich, à minha esquerda, temos o hemisfério oeste, ou hemisfério ocidental. Decoraram isso? Beleza? A Rosa dos Ventos. Ah, mas eu não entendi o que é a Rosa dos Ventos. Eu explicando para você só nessa aula e você não vendo mais, você não vai entender. Então eu vou soltar para você uma imagem, solta a imagem aí. Viu a imagem da Rosa dos Ventos? Legal? Entendeu melhor ela? Nós temos os pontos colaterais nela, que são norte mais leste, nordeste, nós temos esse daqui, ó, o oeste mais o sul, sudoeste, não, perdão, o leste mais o sul, sudeste, o sul mais o oeste, sudoeste, e nós temos o norte com o oeste e o noroeste. Mas eu falei muito rápido, calma, pega um livro de geografia, olha isso e decora com tempo, porque isso não é fácil, você precisa de tempo para aprender isso. Então eu só estou explicando para você.
você vai, para fazer os hemisférios, as linhas colaterais, você junta esses dois aqui. Beleza? Você junta esse com esse, por exemplo, norte e leste. Sul, sudoeste, beleza? O sul mais o oeste é fazer sudoeste, entendeu? Beleza? Então vamos para a próxima questão. Por exemplo, nós precisamos chegar a um local. O planisfério não foi só separado mediante as rodas do vento. Como assim? Ele foi dividido em graus. Tá, mas para que eu vou dividir em graus? Para que eu vou dividir em graus? Para me localizar melhor no planisfério. Então nós temos aqui, ó, por exemplo, 40 graus, isso é 80 graus. Então vamos fazer uma continha rápida para a gente se entender aqui. Eu quero chegar aqui, por exemplo, deixa eu achar aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está a 30 ao... Aqui, já porque é difícil de chegar aqui, tá? O Rio de Janeiro está a 70 graus sul, e está também a 20 graus sul, a 20 graus oeste. Ou seja, a divisão em graus, ela vai me fornecer um dado preciso de onde eu devo chegar. Então, ela me fornece uma precisão muito melhor que o GPS. Duas coisas antes de terminar a nossa aula, porque eu já falei demais. Latitude e longitude. O que é latitude? Latitude é a distância em graus em relação à linha do Equador. O que é a linha do Equador? É a linha do centro da Terra. A ponto de curiosidade, meu produtor, a ponto de curiosidade, a linha do Equador é o ponto mais quente da Terra. Beleza? Nós temos outra linha, o meridiano de Greenwich. Temos aqui embaixo o Círculo Polar Antártico, aqui fica a Antártica, que também é um continente. A Terra possui 6 continentes, tá? Temos aqui em cima o Círculo Polar Ártico. Temos nessa direção, como eu falei, o Trópico de Capricórnio, aqui embaixo. E aqui em cima o Trópico de Câncer. Beleza? Professor, não entendi essa aula. Aqui eu sou seu professor, amigo. Mas na verdade eu sou um estudante, assim como você. Só que eu uso o meu conhecimento para te ajudar. Professor, não entendi. Então pega a aula de novo, procura na internet, a Rosa 200, procura mais detalhado. Eu só venho aqui te explicar isso aqui, porque é muita coisa, é muita informação. Beleza? Está acabando mais uma aula. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se inscreva-se no canal, deixa seu like aqui no vídeo, compartilha com seus amigos. Olha que legal esse camarada doidão aqui. Esse pessoal, muito obrigado por tudo. Valeu!